Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Igor, de Geografia, revendo alguns assuntos, revendo conteúdos fundamentais nesse primeiro ano de ensino médio, ok? Dentre esses conteúdos, eu escolhi trabalhar com vocês, relembrar um pouquinho sobre o processo de urbanização brasileira. Ok? Então, inicialmente, o que a gente precisa considerar na urbanização brasileira? Se caracteriza como um processo, urbanização, de crescimento populacional nas áreas urbanas, quando você tem um crescimento populacional nessas áreas maior do que no espaço rural, quando você tem a população crescente na cidade num ritmo superior ao do campo, ok? A urbanização brasileira está atrelada ao processo de industrialização do país, que você viu no início do ano, ok? Que ocorre de maneira tardia e concentrada. Você tem as primeiras atividades industriais se concentrando ali na cidade do Rio de Janeiro, de São Paulo. Esse processo de industrialização, atrelado a uma melhora na infraestrutura desses espaços, contribui para a intensificação de um outro processo, que é o êxodo rural, a migração do campo para a cidade. Você começa a perceber a movimentação de grupos populacionais que vão para o Rio de Janeiro e vão para São Paulo, mas não fica só no Rio de Janeiro e São Paulo. Com o decorrer das décadas, você vai percebendo que essa urbanização vai acontecendo em outras áreas do país, sobretudo a partir de um processo de mecanização do campo que faz parte da chamada Revolução Verde, que se caracteriza por um processo de desenvolvimento do campo, onde você tem a inserção ali de máquinas, técnicas, tecnologias diversas que vão buscar um aumento da produtividade. Entretanto, apresentam como consequências aí essa revolução verde a concentração fundiária cada vez maior, a substituição do homem pela máquina, dentre outros impactos ambientais, ok? Então essa concentração fundiária, essa substituição do homem pela máquina vai intensificar o processo de êxodo rural. Não é por acaso que essa Revolução Verde da década de 60 e aliada à industrialização que vai se disseminando pelas regiões do país, elas vão ser fundamentais para você perceber o gráfico da urbanização brasileira, onde você consegue notar que a partir da década de 1960 e pegando o início dos anos 70, você tem uma substituição. A maior parte da população brasileira passa a viver nas cidades, nas áreas urbanas, em relação aos momentos anteriores, ok? Então nós vamos perceber o seguinte, que a urbanização brasileira ela ocorreu de forma acelerada, intensa, principalmente após a segunda metade do século XX. E esse processo acelerado, ele contribui para a urbanização que nós chamamos de desordenada, não planejada. Rapidamente as cidades tiveram um crescimento populacional significante. Então você começa a ter ali uma estrutura urbana que vai apresentando problemas e falhas. No caso da urbanização brasileira, nós falamos que a rede urbana do país, por exemplo, ela apresenta uma estrutura que caracteriza uma macrocefalia urbana. Lembra que nós vimos isso em aula? Que é quando você tem ali um inchaço populacional, quando você tem uma grande concentração produtiva de serviços, de comércios em algumas poucas cidades, em algumas áreas urbanas. No caso do Brasil, você tem uma grande concentração dessas atividades nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, nas regiões metropolitanas dessas grandes cidades. Ok? Então a urbanização brasileira ela é marcada em algumas áreas do nosso território pela concentração populacional, por esse processo de desordenamento. E isso faz com que você perceba uma maior quantidade de problemas nas grandes cidades. Ok? Problemas urbanos que você vai verificar, como a falta de moradia devido ao alto custo do solo, ou o processo de favelização que está atrelado também à falta de moradia, à ocupação desordenada, o aumento do desemprego, milhares de pessoas que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, faltam vagas, mas também falta qualificação, porque você não tem outros investimentos, serviços de boa qualidade para grande parte da população, ok? Também é interessante
interessante você perceber que nessas áreas, principalmente nas áreas mais marginalizadas, você encontra problemas estruturais, como a falta de saneamento básico, uma educação precária, onde você tem notícias como essa, em que os professores precisam conviver com a violência no dia a dia, e principalmente os alunos, é claro, que convivem com esses problemas. Isso dificulta e muito o desenvolvimento do país. Vale ressaltar também dos problemas ambientais, das enchentes, dos deslizamentos de terras. Então esse assunto ele é muito relevante para vocês no primeiro ano do ensino médio e, na verdade, esse assunto vai te acompanhar até o terceiro ano, até a sua formação. É importante você perceber que os problemas urbanos no Brasil, principalmente nas grandes cidades brasileiras, não ocorrem por acaso. Então, quando você estiver analisando a urbanização brasileira, faça uma análise desses problemas relacionando, tudo bem? Beleza? Um abraço a todos aí, bons estudos!